Deixa eu desejar aqui boa tarde, boa noite, bom dia, né, via internet, você que acompanha o ACS Cast, porque para mim é uma honra ter sido convidado pela Associação Pernambucana dos Cabos e Soldados para mediar essa conversa, esse debate aqui. Presidente Luiz Torres, muito obrigado mais uma vez, e para você sempre minha gratidão, porque essa relação que tenho com a corporação em si e com a própria ACS especificamente dita é muito especial. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceito o nosso convite e dizer que é de grande importância o que nós estamos fazendo hoje, levando para os policiais e bombeiros militares a importância no contexto da segurança pública do nosso Estado. Pois é. E como convidado, de fato, além de mim para mediar, e você pode se acostumar com a minha presença aqui, porque eu vou sempre estar mediando aqui essas conversas, esses bate-papos do ACS Cast. Presidente Luiz Torres também sempre presente, e o convidado de hoje, o Coronel Fonseca, que tem nada mais, nada menos que 30 anos de Polícia Militar, hoje já reformado, não é isso, Coronel? Boa tarde, boa noite, bom dia. Na reserva remunerada. Boa noite, bom dia para quem está ouvindo o programa, né, diversos horários. Eu quero agradecer, antes de mais, ao presidente Luiz Torres por ter aceito a indicação do meu nome. É uma responsabilidade muito grande. Espero corresponder à expectativa e enriquecer o debate aqui, a conversa informal, e parabenizar também o Tiago pela condição que vai fazer aqui da nossa conversa. Muito obrigado, Coronel. Como o senhor já sabe, o nosso ACS Cast tem sempre um tema principal, mas é lógico que a gente vai aqui debatendo sobre diversos assuntos. Tema de hoje: a vida do policial e bombeiro militar e sua importância no contexto na sociedade. Quero agradecer, né, imensamente a audiência dos bombeiros e policiais militares. Claro, eu costumo dizer que a segurança pública é fundamental, assim como a educação e a saúde, né, são os 3 pilares da sociedade. E sobre o Corpo de Bombeiros, eu sempre repito uma frase que ouvi do José Luiz da Atena: é a instituição de maior credibilidade no mundo. Corpo de Bombeiros Militar. E isso inclui, claro, aqui o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Deixa eu perguntar ao Coronel Fonseca como é que ele acha que está a qualidade de vida do policial militar hoje em dia aqui em Pernambuco. Há que melhorar, né? A instituição está passando por uma reforma institucional, orgânica e de preparação dos seus quadros. Comandante não tão recente, mas já tem um tempo no exercício do seu cargo. É outra filosofia de trabalho, outra expectativa também para a tropa como um todo, para os comandantes de batalhões. Então, a vida do policial há que melhorar. A gente vai discutir alguns detalhes, né, da nossa experiência, para servir, pelo menos, no mínimo, de reflexão para as pessoas que estão nos assistindo, e que doravante possa servir de exemplo para seguir ou não seguir. Mas a vida do policial, a gente pode até ampliar o debate numa estrutura brasileira como um todo, instituições que fazem parte do sistema de justiça criminal. Há que passar por uma reforma muito considerável para que o policial e o bombeiro militar, ou o policial civil, se for o caso, né? Policiais civis estão nos assistindo, policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários, certamente estão nos assistindo, e cada um na sua esfera de atribuição dentro da competência constitucional, há que esperar uma melhor condição de trabalho e, logicamente, quiçá, da sua vida. Sua e do seu familiar, logicamente. Exato. Vamos começar, então, esse papo com a prática. O policial na rua, o policial militar na operação, a viatura deslocada. Porque 30 anos atrás, a situação da violência era uma. Hoje é outra. Temos aí o crime organizado tomando conta de diversas comunidades. Inclusive, eu fiquei impressionado com um posicionamento do próprio Ministério da Justiça, hein? O Ministério da Justiça está em busca de proibir a visita íntima nos presídios de segurança máxima e colocar escuta nas reuniões dos presos com os advogados, o que a OAB, claro, retruca em virtude, claro, de direitos do advogado, né? Prerrogativas do advogado. Mas para o Ministério da Justiça chegar a esse ponto é porque, de fato, a situação está fora do controle. E o Ministério da Justiça cita
que 72 facções criminosas tomam conta dos presídios no Brasil. Para quem está em casa, o cidadão comum, ele pode pensar em 3, 4, aquelas que saem mais normalmente no noticiário da televisão. Né? Não vamos citar nome aqui porque eu não vou dar, claro, cartaz para crime organizado. Mas você pode pensar rapidamente aí e entender que tem 3 ou 4 ali mais fortes, né? E 2 principalmente, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, mas a gente já tem em Pernambuco, facção criminosa pesada, e eu fiquei impressionado ao saber que 72 facções tomam conta de presídios no Brasil. Então, Coronel Fonseca, com tanta experiência, qual a diferença quando um policial saía para a operação 30 anos atrás para um policial que sai para a operação em 2024? Muita coisa mudou, Tiago, e o presidente, né, Luiz Torres, também tem muita experiência no ofício, né? 30 anos difícil também. ofício, difícil arte de policiar a rua. Inclusive, falamos aqui com o coronel oficial e falamos aqui com o presidente, que é praça, né? O presidente da Associação dos Cabos e Soldados. Então a gente traz aqui os dois lados da moeda, né? O oficial que comandou, foi comandante de batalhão, né? Que chegou a ser cotado para comandar a Polícia Militar, e falamos com praça, que jogava o colete quando tinha e ia-se embora para a operação para prender bandido, né? Então, vamos falar sobre essa diferença dos últimos 30 anos, pelo menos. Eu tive a honra de comandar por 7 anos, mais de 7 anos, pouco mais de 7 anos, e o presidente me conhece já, trabalhamos juntos na Rádio Patrulha. A gente Foi pode até comandado relembrar, pelo senhor, né? Já tive a honra de ser comandado pelo senhor. relembrar algumas histórias, né? Verídicas, né? Tive a honra de comandar por mais de 7 anos, pouco mais de 7 anos, do Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha. Comandei o BOP também, pouco mais de 5 anos. Comandei o Batalhão de Choque. E ao longo da carreira comandei boa parte da área operacional da Polícia Militar. É um tipo DGO. Só lembrando aí, né, Coronel, que na época não era o BOP, era a CIOI, né? Era a CIOI, né? Era a CIOI, que o senhor a primeira CIOI. Isso é caveira, né? Isso é caveira. Fiz alguns cursos, né? Era a Companhia de Operações Especiais. Era a Companhia Independente de Operações Especiais. Isso. E hoje BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais. O BOP é uma questão de nomenclatura, né? Ficou muito na moda por conta do filme. E aí, quer dizer, trouxeram essa nomenclatura, criaram também uma sede numa área bastante crítica ali de Pujuca, mas o Coronel Fonseca pode seguir com as experiências. E falando dessa diferença, vamos comparar o que é segurança pública hoje para o que era, porque eu quero buscar exatamente levar, né, na verdade, para quem nos acompanha, essa questão da qualidade de vida, do medo de sair de casa, porque policial, eu costumo dizer, ele não é personagem de filme, ele é um ser humano que pode até ter um colete à prova de balas, mas nem de toda bala. E nem tem vida de videogame, né? Nem tem vida de videogame, sem sombra de dúvida. Não tem continue, né? Não tem. A gente consegue ali no videogame a senha, o password, aí tem o continue, né? Mas o policial militar não, ele morre e vai pro cemitério. É muita coisa, a gente vai entrar, enveredar para uma conversa, um diálogo na esfera, logicamente, político-ideológica. Sem dúvida. Do regime, dessas variáveis que, vez por outra, infelizmente, influenciam na decisão do policial, na decisão de determinados comandos, ou comando geral, ou comando de unidade. Infelizmente, determinadas decisões em detrimento da esfera técnica do policial, mas certamente, como o amigo perguntou, de 30 anos para cá, essas variáveis também concorrem para a atuação do policial militar, quer seja de decisões políticas, decisões na esfera do sistema de justiça criminal, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, todas essas esferas de atuação que devem ser uma complementada à outra para dar apoio ao policial, ao bom policial militar, policial civil, policial federal. Logicamente, eu, como policial militar, falo em nome da minha corporação. Não tenho, logicamente, autorização para falar em nome de outra instituição. Mas todos nós estamos no fronte. E todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então você olha um policial militar, ele é um agente da lei, ele é um profissional da segurança pública, ele é um funcionário público, até que se prove que ele é uma pessoa de má conduta, porque aí ele vai deixar de ser policial militar para ser um criminoso, ou ali uma pessoa que merece algum tipo de punição. A princípio, você olhou para um policial, você está observando uma figura para auxiliar a sociedade.
E isso é generalizado. Você vai ter exceções, como em qualquer profissão. Antes de tudo, só complementando a resposta à sua pergunta, desse espaço de tempo, que é muito longo. Se eu for citar aqui algumas coisas que eu passei na minha vida profissional, na capital, no interior do estado, em situações reais de troca de tiro, de receio de morrer, espero que a gente tenha oportunidade até para clarear o nosso telespectador. Fique à vontade. O nosso ouvinte, né? O nosso internauta. O internauta, né? A tecnologia, né? É a tecnologia. Mas antes de tudo, é a postura do policial, de qualquer nível, posto à graduação. A postura dele à frente da sua guarnição, à frente da sua tropa, à frente de si mesmo, perante a sua família, os seus amigos. Eu digo sempre, eu falo com todo respeito ao internauta, a mesa aqui é o presidente Torres, que como eu disse, me conhece. Eu não tenho nenhum receio de dizer que o que eu falo aqui é o que eu penso, é o que eu fiz na minha trajetória de vida de policial, e é o que eu digo com segurança de não passar vergonha. Quem está nos assistindo sabe muito bem que é o que eu fiz, é o que eu sou, é o que eu sempre tive como honra de trabalhar. Eu digo também com humildade, eu não passo vergonha de alguém estar me olhando, nos assistindo e dizer, ali é um mentiroso, ele não é isso não, ele não fez isso não. Com toda humildade, com todo respeito, com a máxima vênia ao nosso internauta, essa vergonha eu não passo não, porque vão ver, com todo respeito, que é o que a gente construiu ao longo da nossa carreira. Então, dificuldades, facilidades, tive muitos embates com algumas organizações não governamentais, tive embates com o secretário de Defesa Social, tive embates com o governador do estado, tive problemas com alguns comandantes, sem me expor, nem também expor a eles. Se eu tinha alguma demanda, alguma queixa, alguma necessidade, eu ia tratar diretamente com a pessoa. E eu digo também com todo respeito ao presidente, que é o presidente de uma associação muito importante no cenário da corporação. Eu sempre estive ao lado da tropa. Bombeiro militar ou policial militar. Sempre em defesa dos interesses coletivos. Jamais no meu interesse pessoal. Inclusive, digo também, sem nenhum rancor, não me dói isso, não me corrói mais isso, mas eu fui muito perseguido de forma política e ideológica por causa das posições. E pelo que eu entendi, o senhor não é homem de mandar recado, ia direto. Eu tenho honra, tenho humildade, tenho honra, mas tenho personalidade um respaldo perante meus amigos, minha família, meus pais em memória, meus irmãos em vida, meus filhos, minha esposa, e ele que me conhece, né, de não fraquejar, não hesitar num momento desse. Quer seja ir atrás do interesse da minha tropa, quer seja um interesse individual, mas de um policial de respeito, como ele citou aqui, né, antes da nossa conversa, estava citando algum detalhe específico, ou de interesse coletivo da minha corporação. É porque, às vezes, existe problema com um policial específico que pertence à tropa que o senhor comanda. E aí, cabe ao comandante tentar buscar a solução e entender se, de fato, aquele policial ele merece seguir ali. E aí o comandante, quando percebe que se trata de um policial de respeito, compra a briga. Perfeito. O policial, e eu digo a você, policial, militar ou civil, permito-me estender, o bombeiro militar também, não enverede para o caminho da ilicitude. Não enverede para o caminho dos atos ou comportamentos ilegais. Porque a mesma sociedade, muitas vezes hipócrita, alguns, uma boa parte, que quer um policial destemido, corajoso, que vá atrás do bandido, ela mesma, se pegar um ato ilícito, um comportamento irregular do policial, ela mesma vai condenar. E condena toda a tropa. Inclui toda a tropa. Inclusive, ele não se prejudica só a si, policial. Prejudica a você, prejudica a sua família, sua esposa, seus filhos, seus amigos.
Isso é verdade. Então é se impor pela postura, se impor pelo treinamento, pela capacitação e assumir riscos. Eu sempre fui de assumir riscos. Tanto falando como atuando em si no terreno. Mas o policial militar, ele tem mais preocupação, o policial militar de hoje tem mais preocupação ou medo mesmo, porque é um ser humano, de ir para uma operação, ou o do passado tinha mais medo porque talvez não tivesse tanta tecnologia? Qual é essa diferença das ações do passado para as atuais? Quer falar, presidente, alguma coisa? Antes de eu dar essa resposta aí, eu queria dizer que é importante aquele contato que existia de comandante com a tropa. E eu lembro em uma das reuniões que o senhor falava que comandar não é comandar sozinho, é comandar com alguém. E o senhor chegava para a tropa e falava para a tropa: eu preciso de vocês. Meu comando só vai ter sucesso se vocês estiverem comigo. É o chamado grande líder, né? Além de ser um comandante, é isso que você está falando, era um líder. Então, o comandante tem que estar ali, junto à tropa, apoiando a tropa, como ele bem falou, não passando a mão por cima de erros fatais. Não é qualquer erro. Erro a gente comete todos os dias. Mas existe erro que não tem como você passar a mão, não tem como você dizer: olha, eu não vou chegar aqui e dizer a você que o que você fez é errado, mas eu vou dizer que isso aqui, fechar os olhos, não aconteceu nada, tem que ser punido. Mas eu lembro, poucas foram as vezes que ele puniu alguém, certo? Estou dizendo isso aqui por missa de corpo presente, não. Estou falando de uma pessoa que realmente estava trabalhando por um bem-estar de uma tropa e o bem-estar de uma sociedade, como ele bem falou, que muitas das vezes ela nos aplaude quando a gente faz algo bom, mas quando a gente erra, condena todo o grupo. Então, existem fatos isolados, e esses fatos isolados, quem cometeu é que deve ser punido, e não todo o grupo. Não, e muitas vezes até, me permitam, fazer o papel de um advogado, né? Para os advogados que nos acompanham, o advogado, ele existe para quê? Ele existe para auxiliar a justiça a entender a verdade. Então, o advogado defende o estuprador, defende o assassino. Não é bem assim. Se ele trabalhar fora da ética, ele vai tentar ludibriar o processo em busca de uma absolvição. Se ele trabalhar dentro do que de fato, né, a profissão o manda, ele vai levar a verdade, clarear a verdade, né, buscando, de repente, até amenizar aquela situação. Não, porque ele descarregou o revólver, matou ali a pessoa, execução. Não descarregou. Ele deu 2 tiros. Então, quer dizer, ele matou, mas não foi uma execução, né? Então, quer dizer, o comandante, ele também tem esse papel de advogado de mostrar a realidade. Que aí o policial cometeu ali uma falha, o que vai ter de entidade, de cidadão também, de político, querendo se aproveitar daquela situação para subir um degrau e alcançar uma mídia, um espaço, não está no gibi. Então o comandante precisa fazer esse papel de levar a realidade. O que aconteceu foi, ele perdeu o controle da viatura, atropelou uma pessoa. E não, ele meteu a viatura por cima da pessoa para matar. Porque vai tirar a imagem de que o policial está para defender a sociedade e ser o agressor, ser o opressor da sociedade. O policial é amigo da sociedade, não é inimigo. E o comandante, perfeito, quando eu falo que a reunião, comandante, eu falo justamente quando a gente ia entrar em forma e ele descia para conversar com a tropa. É dessas reuniões que eu falo. Não é aquelas paradas gerais que fazem durante o mês, não. O efetivo vai entrar, comandante, como ele fazia, ele ia lá, conversava, dava apoio, explicava, olha, tem que fazer, tem que ter cuidado. Toda cautela nas abordagens, nas ações que forem fazer. Primeiro, a segurança de vocês. Perfeito. Então, isso aí ele esclarecia bem. Ainda levando como exemplo, né, esse que eu dei da viatura, né, isso aqui é fictício. Então, tá lá. O policial tá com a viatura, em uma operação, atropelou, matou uma criança, digamos assim. Muita gente vai querer dizer que a polícia que mata, a polícia assassina.
E o comandante, ele vai saber quem é o policial comandado por ele. O comandante, ele vai buscar o comando geral, ele vai buscar a Justiça Militar, a Corregedoria, vai mostrar o histórico daquele policial e vai dizer, não, ele perdeu o controle. O que é que ele precisa? Ele precisa ser excluído, ele precisa ser preso, ele precisa ir para o CRED? Não, ele precisa ser reciclado, ele precisa fazer um curso de direção, ele precisa, perder de repente a identidade, a arma, o cargo de guiar, né? Que tem o policial que dirige a viatura, exato, né? Deixa ele afastado da direção, enfim. É buscar uma verdade para não prejudicar o policial e manter, claro, a sociedade sempre segura e confiante na corporação. Eu já tive a oportunidade de me deparar com situações dessas e eu digo sempre, o policial de bem, decente, profissional, correto, íntegro, que é a grande maioria, ele tem que diferenciar o cidadão de bem como um todo, cidadãos de bem como um todo, que de repente se envolveram numa ocorrência até de forma agressiva ou intempestiva ou às vezes irresponsável, mas não é criminoso, do criminoso quanto mais. Do delinquente quanto mais perverso, sanguinolento. Esse, eu sempre fui, sou e você, policial, tem que ser impiedoso, implacável, intransigente. Agora, o cidadão de bem, como todo, tem que respeitar. Isso. Tratar bem, entender como se envolveu na ocorrência. Eu tenho a honra, como eu falei anteriormente, né, de com toda humildade, de ter trabalhado, comandado, liderado e aprender com muitos oficiais de praças, muitos. Eu fico até ruim eu citar alguns nomes, porque certamente eu vou esquecer. E o seu comandou uma época que assalto a banco era constante no estado, né? Já era uma problemática aí, e o senhor estava lá para a rádio, sempre era a Rádio Patrulha que ia para frente atrás desse raio. Eu não só vou falar em defesa da Rádio Patrulha, porque eu sou apaixonado e eu acho bacana quando o policial ele é apaixonado pela sua unidade. Quer seja Rádio Patrulha, BP Choque, BOP, 19º Batalhão, ou o quartel do Comando Geral, o lugar onde ele trabalha. Que vibra, que respeita 17º Batalhão, seja qual for a unidade. Eu acho arretado quando ele sente que a farda, o sangue de policial vertendo na sua veia. Defende com honra, defende, né? 30 anos em tal unidade. Eu acho arretado. Mas, logicamente, eu tenho uma paixão especial pela Rádio Patrulha, né? Quando eu entro no batalhão, é emoção muito grande. Eu fico aqui grato, né? Eu fui o Pedro Sérgio, né? Minha gratidão, Pedro Sérgio. Espero corresponder, ter indicado o nosso nome para vir aqui para essa conversa. Mas o policial tem que diferenciar. Eu ia notar, nesse aspecto de entender o trabalho do policial, a vida do policial, na própria Rádio Patrulha, eu estava adiantando aqui na nossa conversa preliminar, fora do ar, eu tive a oportunidade de convidar integrantes do Ministério Público, pessoas de bem decentes, que a instituição, eu posso até falar de um ou outro, sem declinar nome, do Ministério Público ou do Poder Judiciário, ou da Defensoria. Mas as instituições democráticas a gente tem que defender e respeitar. Claro. São necessárias para o Estado Democrático de Direito. Isso. Então, convidei integrantes do Ministério Público para ir conosco na viatura. E eles ficaram apaixonados pela Rádio Patrulha, pelo batalhão, pela Polícia Militar, em defender os interesses coletivos e o bom policial, e como colegas seus da imprensa. Permita-me citar o nome, J. Ferreira, Aldo Vilela, tem um carinho muito grande por eles. Aldo é um irmão. Eu convidava eles iam, a gente dava colete, era outra realidade digamos, da criminalidade, né? A gente tinha, pode-se dizer que a gente tinha mais respeito. Hoje em dia o bandido, eu não vou enveredar pelo caminho que eu falei, político ideológico não, mas o bandido tinha mais respeito pela polícia. Eu costumo dizer que o bandido hoje não respeita a polícia, muito menos uma câmera de segurança. Porque a cidade está cheia de câmera, mas não adianta. Ajuda civil ali na investigação, mas não intimida, né? Bom, em poucos minutos de conversa, né, sobre o tema do nosso ACScast de hoje, já deu para perceber que a vida do policial militar está eternamente entre a cruz e a espada. Não é nada fácil, hein? Quer dizer, uma vida muito tensa. Isso, claro que é absorvido e termina resvalando de alguma forma na família,
na vida pessoal, aí você vai ter problemas ligados à saúde mental. E eu puxo a conversa agora com o presidente Luiz Torres, porque eu sei que a ACS tenta, de alguma forma, e paralelamente, auxiliar nessa questão da saúde mental do policial e do bombeiro militar, né? Principalmente do policial, porque está lá, né, temendo levar um tiro, temendo deixar a família morrer com a filhinha recém-nascida ou com a esposa grávida. É desse jeito, Tiago, Coronel Fonseca, a associação ela tem uma preocupação, sim, com o que está acontecendo hoje com os policiais e bombeiros militares. O efetivo, por estar pequeno, há 30 anos atrás, eu acho que o senhor deve lembrar aí, a gente tinha pouco mais de 22 mil homens para trabalhar, então era bem melhor e uma população menor para se cuidar. Menos prédios, mais casas. Mais casas. A cidade está muito popular, a região metropolitana muito populosa, né? Muita gente. E o respeito, como o senhor falou, ao policial militar e ao bombeiro militar. Porque o bombeiro também, a sociedade via o bombeiro com um respeito maior. Não era só o homem de apagar incêndio, não era só o homem de ir salvar alguém quando estivesse morrendo afogado. Não, era como segurança também. Tinha esse respeito, que era um bombeiro militar. A viatura, a farda, transmite esse respeito, né? Não é? Então a gente começou a fazer um trabalho dentro da associação, trazendo um psicoterapeuta, que foi do raio também, pastor Florencio. Ele está conosco lá e está fazendo trabalhos. Quando a gente começou a trabalhar com ele lá, ele chegou e disse Torres, não vai dar não. Só foram 2 pessoas. Hoje não está dando para atender, porque a demanda está muito grande por conta disso. Hoje, o que a gente vê é o policial trabalhando, vendendo a sua hora de folga, e na hora, coronel, com todo respeito, de ser valorizado como merece, porque a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado mesmo. Somos nós que estamos na rua de forma ostensiva e preventiva. Quem você vê ali na rua, ostensivamente, preventivamente, é o policial militar. Não adianta, você não vai ver outra equipe de segurança, a não ser a GCM, que tem dos municípios, uma ou outra viatura lá, que é a Guarda Municipal, também fazendo... Que na maioria das cidades é desarmada. Desarmada. Em Pernambuco só tem 2 ou 3 que são armadas. Mas aí a gente, coronel, precisamos sim fazer com que os nossos governantes entendam o valor do policial, do bombeiro militar. Porque é interessante a gente ver o que é que faz a guarda do governo, a segurança do governo. A polícia militar. Por que na hora de valorizar? O senhor chega na LEP, quem está fazendo a segurança da LEP? O policial militar, o bombeiro militar. Por que na hora de valorizar a gente é esquecido? Por que na hora de valorizar é jogado um projeto dentro da LEP mostrando que isso vai ser feito para a polícia e para o bombeiro militar? Por que não fez isso com a Polícia Civil? Com todo respeito à Polícia Civil. Por que não fez isso com outros órgãos? Por que tem que fazer logo? Manda-se um projeto da Polícia Militar para ser julgado, votado, e a gente, coronel, tem que aceitar. Então fica difícil o policial militar, o bombeiro militar, sair para trabalhar e saber que não teve, pelo menos, colocado em seu salário a reposição inflacionária. Pelo menos isso, que o salário mínimo, me perdoe, que o salário mínimo vai ter uma reposição inflacionária maior do que a do policial militar recebeu. Então, é preciso ver isso. Existe uma diferença também que o público precisa entender entre Polícia Civil e Militar. A Polícia Civil, por acaso, neste momento está de greve. A Polícia Militar, se deflagrar uma greve, vai todo mundo pro CRED. É proibido por lei. É proibido na Constituição o militar. E para eles também está sendo proibida a greve também, mas eles fazem porque tem sindicato. A gente não tem o direito. Sim, não pode ter sindicato. Porque pela Constituição é proibido sindicalização e do militar. Greve, né? Do militar. Exato. Né? Mas tem um parecer do próprio Gilmar Mendes, do ministro, que nós podemos sim ter associações para defender os nossos direitos e interesses. Mas aí, por exemplo, você falou da questão da Polícia Civil e da questão da Polícia Militar. A Polícia Civil tá de paralisação de 48 horas. A Polícia Militar não pode se parar. Não, mas o que eu falo, Tiago,
que o nosso... Não, então o policial militar ele tem que engolir. Não, mas veja só, o que eu falo é que o nosso projeto de aumento salarial foi direto para a LEP para ser julgado, para ser votado. E a Polícia Civil não se mandou projeto nenhum. E o nosso projeto de reposição salarial foi em caráter de urgência. E mesmo assim a gente prorrogou ainda por 60 dias, tentando reverter a situação e mostrar que o que nós estávamos recebendo, ele está aqui, coronel da reserva, ele sabe muito, pode explicar muito bem o que ele ganhou agora. Não, ele vai explicar. Não é só o praça. Não é só o praça. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. Porque, quer dizer, colocaram o projeto, votaram o projeto e em nenhum momento os policiais militares puderam ser ouvidos. Nem fazer um movimento de paralisação, porque senão vai todo mundo entrar pelo cano, vai todo mundo sofrer punição pesada, né? As últimas greves que tiveram em Pernambuco tiveram, né? A gente acabou vendo muita gente excluída, muita gente presa, quer dizer, policiais militares sendo retirados, até o próprio Alberto Carlos sendo levado do trio elétrico direto para o CREED, né? Quer dizer, sendo preso ali em praça pública. É isso que eu quero dizer. O policial civil, ele faz a manifestação dele, ele faz a paralisação, pressiona um pouco assim a autoridade, e o policial militar nem isso pode. Ele tem que muitas vezes observar, vai até a LEP, acompanha a votação, não é aquilo que merece ou que deseja, e tem que ir para o quartel trabalhar. Essa discussão é interessante, né? E para quem está nos vendo, né? Nos assistindo, né? Através das mídias, né? Da mídia social. Mas eu entendo que a associação, a ACS, ou qualquer outra que possa existir, né? Tem um papel fundamental para lutar pelos interesses da tropa, né? Do seu associado, que certamente repercute em todos. Uma briga sua, uma luta sua, uma manifestação sua na imprensa, na mídia ou na rua, né? Tem uma repercussão para todos, positiva ou negativa. O que eu só faço assim, uma reflexão é que sejam tudo bem argumentado. E eu sei que o presidente aqui, né, Luiz Torres, tem capacidade, tem assessoramento jurídico, principalmente, né? Muito grande. Social, muito grande, né? Até de como se comportar, né? A questão da imagem, sua como homem, como profissional, como policial e como associação, para que a sociedade não perceba uma polícia fragilizada, fraca, com péssimos argumentos e fazendo manifestações que só trazem prejuízo para a sociedade. Não, e inclusive essa questão, viu, presidente, do policial militar ser proibido constitucionalmente de fazer movimento grevista, de ter sindicato, isso fortalece ainda mais a associação e a necessidade da associação existir. E que o policial militar precisa se associar para que ali milhares juntos possam ter vez e voz, já que não tem como fazer paralisação, greve, porque o professor para 2, 3 meses, né? O policial civil faz ali 48 horas de paralisação, faz greve também, se necessário for, mas o PM não tem essa condição. Você viu o que aconteceu no Ceará, eles aquartelaram, terminou com um senador baleado. Porque o senador pegou um trator, botou por cima dos policiais militares, argumentando que eles não poderiam nem sequer aquartelarem. Porque ali eles não estavam de greve, eles estavam de serviço dentro do batalhão. E tem que respeitar o cidadão. Isso. Eu não digo somente de forma hipócrita ou demagógica, é porque paga nosso salário. Até porque todo consumidor que compra qualquer mercadoria numa loja, paga o salário. um magazine, um shopping, está pagando o salário do trabalhador. Somos pagadores do nosso salário também. E a gente paga imposto também. Sim, senhor. Mas a gente tem que respeitar os cidadãos de bem. Isso. E a esses, não, honrar a gente farda. A farda também. Honrar a profissão. A nossa segunda pele, né? Honrar a profissão. A nossa segunda pele. Um médico tem que honrar, o técnico de enfermagem tem que honrar. Falou... O gari tem que honrar. O gari vai passar na rua, olhar o lixo e deixar pra lá. Desonrou a profissão. Perfeito, perfeito. Você falou uma coisa aí interessante anteriormente, coronel, quando ele fala de se filiar e aumentar a nossa força sendo associado. A nossa lobby, sou presidente da associação e também sou diretor da Nacional. Sou diretor administrativo da Nacional, eleito no último dia 19. A famosa NERB. A NERB, que tem como presidente Leonel Lucas. Então, a nossa lobby só surtiu algum efeito
porque a Associação Nacional ela tem somente 350 mil policiais militares e bombeiros militares associados à Nacional. Então, isso mostrou força e os deputados compraram a ideia e começaram a ver com outros olhos, embora o presidente tenha vetado aí, fez 32 vetos dentro da LOB, e hoje nós estamos tentando derrubar alguns vetos. Então, isso é a importância de eu chegar apenas senhor coronel, e pedir ao governo do estado algo diferente, eu trazer comigo mais 20 mil, 10 mil, 30 mil, seja lá quanto for, mas que passe do número que seja expressivo e ela veja, e o governo veja. A gente está falando hoje porque ela é a governadora, é quem está assumindo o estado, a gente está aqui botando a culpa nela, porque ela não tem culpa, ela pegou já um negócio desarrumado, a gente entende que ela está tentando arrumar, mas para se arrumar, é preciso que o senhor que está lá na reserva também seja reconhecido pelo trabalho prestado, 30 anos de serviço, assim como eu tenho 30 anos, o senhor já tem mais, porque a reserva aí já vai um bom tempo na reserva, mas aí o seu trabalho, a sua contribuição para a segurança do Estado foi de grande importância. Se o Estado lá atrás era porque era na segurança, é porque o senhor estava lá comandando uma tropa, que essa tropa, ela correspondia para o que a sociedade precisava, que era a prevenção. Então, a gente precisa, quando a gente volta para isso tudo, é para mostrar que nós temos nosso valor. Porque eu disse em uma entrevista, e se eu estiver errado, pode me falar, mas o primeiro número que a gente aprende quando a gente é criança, 190. É o número do socorro. É impressionante. Olha, deixa eu pegar aqui o gancho a respeito do que vocês falaram, presidente Luiz Torres, Coronel Fonseca, sobre o respeito ao policial. Porque antigamente tinha mais respeito, coisa e tal. Eu acho que houve um dado momento da sociedade que foi preciso mostrar à sociedade que tudo tem limite, inclusive a ação de um policial. As pessoas acompanharam, as pessoas aprenderam, mas na minha opinião, e aí vocês vão debater, foi positivo mostrar à sociedade que tudo tem limite, inclusive a ação de um policial militar. Só esqueceram de ensinar à sociedade como se portar perante um policial militar. E aí hoje a gente vê um jovem, um garoto que olha um policial militar e pensa que está ali de frente com aquele boneco de João Bobo. De repente faltou esse outro lado da moeda. Olha, o policial ele tem o limite dele, lógico. Nenhum policial pode entrar na comunidade tacando o cacetete na meninada que está jogando bola. Agora, a meninada que está jogando bola, o papai desse menino que está no campinho, ele tem que ensinar que o policial precisa ser respeitado, que o policial é uma autoridade e que em nenhum momento ele pode ser, destratado, até porque isso pode se configurar em caso de adultos, lógico, o crime de desacato. Então eu acho que houve um erro nessa balança. Mostraram muito o que o policial não poderia fazer, os limites do policial, e aí começa a ser divulgado ali o policial que agiu com excesso, o policial que está envolvido de alguma forma com crime organizado, o policial que foi preso, fardado, fazendo aquilo. Mas a sociedade não foi ensinada que existe, que o que aconteceu ali foi uma exceção e que a corporação, ela tem, inclusive, prerrogativas de respeito. Deixar o coronel trazer essa resposta, mas antes dele trazer essa resposta, eu quero dizer uma coisa. Ele inseriu a sociedade dentro da polícia quando trouxe uma escolinha para o quartel da Rádio Patrulha, e ali era as crianças da comunidade, antigamente chamávamos de favela, hoje são comunidades. Aqui, viu? Porque isso é o seguinte, aqui em Pernambuco existe essa questão politicamente correta da gente chamar comunidade. Agora, se você for no Rio de Janeiro chamar comunidade, ele vai te expulsar. Pronto. Porque ele vai dizer que lá não é comunidade, lá é favela. Pronto. Então, eu vou deixar ele responder, mas só para deixar registrado que ele se inseriu
a comunidade, a favela, dentro da polícia, quando trouxe a escolinha e trazendo aquelas crianças que não tinham o direito nem a comer, mas ali na escolinha ele fazia questão de dar as refeições ali daquelas crianças. Pode ir. Eu só queria responder, passar uma pergunta do nosso mediador. A Polícia Militar é a exteriorização da segurança, o aparato policial e, logicamente, por questão também constitucional, a Polícia Civil, pela farda, pela vestimenta, pela postura, pela viatura, é a exteriorização da segurança para os cidadãos, do Estado. É quem detém o monopólio da violência legítima para fazer frente à violência ilegítima ou à criminalidade. E, por conta disso, a Polícia Militar, no nosso caso, carrega um sentimento negativista perante a sociedade por conta das intervenções que são necessárias: perseguição, tiroteio, troca de tiro, desacato, entrada em locais humildes ou prédios luxuosos. Já tive a oportunidade de prender bandido criminoso em locais humildes, como também em prédio em Boa Viagem. Colarinho, né? De acordo com a situação. Então, eu digo sempre, a Polícia Militar, no nosso caso, ela é convidada, ela não é convidada para festa, para participar. Não é convidada para uma cerimônia de alguém para participar. É convidada para fazer a segurança. Isso. Então, esse serviço que a Polícia Militar presta à sociedade faz com que os cidadãos, que foi mais ou menos a sua pergunta, tenham uma imagem negativa da polícia. E quando acontece um fato isolado, que tem que ser dada a devida providência, aí generaliza. Eu tive a oportunidade de fazer operações, e não sei se ele se lembra, eu já tive a oportunidade de fazer operações em Palafita. Lembro, sim. Palafita, atrás de crime organizado, de bandido, de delinquente comum, organizado, atrás de droga. E digo com toda certeza, locais que eu vi a arrumação, gente decente, gente humilde, locais extremamente organizados e limpos. Tenho certeza eu sentia muita emoção quando eu via esses locais. Que a gente às vezes, vítima do delinquente da situação. Já tive a oportunidade de fazer operação ali nos Milagres, na época do auge do Jones, né? John. Que eu fiz a escolta dele, inclusive, para a guerra uma vez. O repórter me perguntou: Coronel, e se ele tentar fugir? Eu digo, ele é o primeiro a levar um tiro. Eu digo sempre, né? Às vezes chocava a mídia, alguns hipócritas da sociedade, ou políticos oportunistas. Entre mim e o bandido, quem tem que morrer é o bandido. Eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer isso, afirmar isso e fazer isso. Aconteceu comigo uma vez, eu fazendo uma reportagem, eu estava na delegacia de plantão de Santo Amaro, ainda era plantão, né? Porque hoje se concentrou ali na CEPLANC, né? Na Central, e Boa Viagem, né? No Recife. A Olinda você tem o Varadouro, e aí cada município vai ter a sua. E o bandido, o suspeito, né? Digamos assim, claro, o suspeito detido pela Polícia Militar, ele conseguiu fugir correndo de dentro da delegacia. E o policial militar saiu correndo atrás dele. Eu saí correndo também, claro que eu estava fazendo a reportagem, né, era um furo de reportagem, mas ao mesmo tempo eu queria ver o criminoso preso. E eu estava preocupado com a situação do policial. E eu comecei a gritar pro bandido parar. Pare que ele vai lhe matar, pare, ele vai te matar, ele vai atirar agora, rapaz, pare. Mas ele não parou. Ele fugiu e o policial em nenhum momento atirou. Quando o policial voltou ofegante, eu olhei pro policial e disse: por que tu não atirou na perna dele? Aí o policial fez: você tá louco, rapaz? Logo ali é a Avenida Norte, aqui... Agora era madrugada, né? Ali é a Avenida Norte, aqui é um bairro residencial. Se eu dou um tiro para pegar na perna e pega numa criança, pega num adulto, mata um cidadão, eu acabei com a minha vida. Quer dizer, a gente tem que entender que foi uma ação altamente irresponsável desse policial, né? Ele cumpriu à risca o que ele aprendeu na academia. Perfeito. O policial tem que estar preparado
Quer dizer, ele assumiu também as consequências daquela fuga, porque ele não tinha entregue ainda para a Polícia Civil preso. Não tinha passado a ocorrência. É um pensamento, é uma reflexão para você, policial. O policial tem que estar preparado, hipoteticamente, para atravessar uma pessoa, um idoso, uma senhora, uma criança, prestar um cuidado a uma pessoa. Ou um ônibus, né? Ali a Avenida Norte, corredor de ônibus. Um papel assistencialista, que ele, porventura, se defronte. Mas, ao mesmo tempo, esse policial tem que estar preparado, numa situação dessa de risco, num start, puxar sua arma e sacar. Muitas vezes, pensando nas consequências do seu tiro, em defesa de si ou de outrem, dentro da dosimetria da legítima defesa, e algumas vezes para ser julgado, para ser questionado, para responder processo perante pessoas letradas, pessoas estudiosas, pessoas cercadas de livros e saberes, num ambiente com ar-condicionado, com café, com água, diferente do fronte lá, diferente da rua, diferente da tensão, diferente da vítima, do acusado, dos curiosos, daquele clima tenso. Ele sendo julgado porque efetuou um tiro, quem sabe, ou arriscou a sua vida numa situação real. Mas eu estava falando dos milagres, eu estava numa operação e tinha mandado de buscar apreensão. E eu ressalto aqui, a gente tem juízes que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo da vida, juízes e juízas extremamente competentes que defendem os interesses da Polícia Militar e do bom policial. Estava fazendo uma operação nos Milagres, na época do auge ali, e a gente virou à noite, subindo o morro ali do 4º Becon X, subindo o morro ali, varando o mato, virou à noite, a madrugada todinha, eram 62 pessoas mais ou menos, para fazer a triagem. E quando de manhã a gente estava fazendo a triagem para ver quem tinha, através do trabalho da Polícia Civil, fazer a investigação criminal, aí já apareceram advogados, com todo respeito à profissão, que o colega falou aqui, as prerrogativas, né, e a gente respeita, né? Isso. Mas alguns ONGs vieram questionar. Entrada em casa, barulho, acordando gente, a gente tinha um mandado de buscar apreensão emitido por uma autoridade competente. Aí o repórter, na época, questionou alguém de uma ONG, o que é que você tem a dizer? Não, vamos apurar esse coronel entrando em casa, fazendo barulho, a outra ONG, vamos processar, vamos estar ali na justiça. E o senhor, Major, o que é que tem a dizer? Eu, tranquilamente, sentimento de dever cumprido, disse, é tudo idiota. É assim mesmo, é tudo idiota. Vão lá arriscar a vida? Eu estava com minha tropa, arriscando minha vida na minha folga, e era a Rádio Patrulha, arriscando minha vida da minha tropa, o meu descanso da minha tropa, para defender a sociedade, e as pessoas de bem da sociedade gostam disso, as pessoas de bem da sociedade valorizam um bom policial. E sem contar, né, coronel, que a área é conhecida por ele, desconhecida pra gente. Ele sabe os pontos onde se esconderem, sabe os locais onde vão se abrigar, e a gente não conhece a área. Mas aí, com todo respeito às ONGs, eu também vou colocar meu dedo aí nessa conversa, que você falou, eles, os bandidos, conhecem a comunidade na palma da mão. Mas o comandante do batalhão, os policiais, também conhecem o grau de risco daquela área. Isso. E a ONG não. É que não com todo respeito às ONGs, me dou muito bem com muitas. Nem o serviço da polícia, nem o trabalho do bandido, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. Com respeito às ONGs como instituição. Todo respeito, me dou muito bem com várias. Dele, ela não conhece. Nem conhece como a gente vai agir também. E a gente faz um trabalho sério, dedicado, com inteligência, com planejamento, com briefing, com apresentação antecipada no quartel para partir para a missão, devidamente autorizado pela justiça. Pode falar. Estou só mostrando ela ali. Então, o que a gente não concorda é essa questão de denegrir a imagem. Denegrir a imagem do policial, da instituição, generalizar quando comportamentos individuais, comportamentos isolados de algum policial toma a mídia como um todo ou se torna público, considerando toda a tropa. Isso.
Então isso dói para quem tem honra, quem tem respeito, quem tem compromisso com a profissão. Isso machuca a gente. É verdade. Né? Eu penso sempre, né? Quando eu estava na rua, e vou para a rua ainda hoje, se for preciso, né? Eu não vou citar nomes, como eu disse antes, né? Inúmeras pessoas que eu tenho maior honra, maior orgulho de ter trabalhado junto, aprendido do sertão, no Agreste ou aqui na região metropolitana. E tem o ditado que a gente nunca perde, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então é a postura que a gente adota perante essas pessoas. Isso. A gente ser respeitado, e eu sempre penso, eu assumi muito risco na minha vida. Galho da Madrugada, ou na época Recife Folia, ou numa operação no sertão aqui. Eu pensava... Polígono da maconha, né? Polígono da maconha. Eu pensava até inocentemente, digamos assim. Eu sou o Estado. É uma utopia, né? Eu sou o Estado. Então, se alguém vier me fazer alguma coisa contra mim... Me confrontar, eu sou o Estado. Vê que às vezes até, sei lá, idiotice ou inocência, mas eu já tinha... Imaturidade. Eu já tinha alguma experiência de trabalhar na rua combatendo marginalidade. Aprendi muito no sertão com excelentes policiais. Excelentes. Aí a gente estava falando a respeito dos milagres. O presidente Torres falou que o bandido conhece mais, lógico, dos becos, das fugas. Eu falei que o comandante e a tropa também sabem qual a área mais perigosa. Agora, hoje, a gente passa por uma situação muito delicada ao meu ver, e eu queria também ouvir o comentário de vocês, que é o seguinte. 911. Esse é o número da emergência nos Estados Unidos, certo? 911. É isso? Quando eu era pequeno, tinha um programa na TV que se chamava Emergência 911. E até hoje, o 911 é a emergência generalizada, né? Aqui a gente tem um número para PM, um número para bombeiro, um número para SAMU. Lá não, lá é 911, é tudo. E a criança aprende na escola a ligar 911. E se for assalto, se for crime, a viatura da polícia chega em 2 ou 3 minutos. Aqui, hoje em dia, se a gente liga 190, o nosso 190, você pode ter certeza que vai quarar esperando a via. Não espere. Não espere. Por quê? Mas é importante ligar. Até as informações que a gente recebe do comando é importante ligar para a gente mapear. Então, quer dizer, você não espere que a polícia vai chegar em 2, 3, 5, 10, 15 minutos, 1 hora, para te socorrer, não. Porque não tem efetivo para isso, não tem viatura, não tem nem quem dirige as viaturas. Agora, está se utilizando o 90 para mapear as áreas mais críticas. E aí sim, tentar reforçar um pouco aquela área e, consequentemente, desguarnecer outra. Cobertor curto. Precisamos de contratação, precisamos de concurso. O que é que a gente precisa, presidente? Você que está aí à frente da principal associação de representação dos policiais e bombeiros militares. Olha, quando se fala em contratação, a gente vai cair no que já está sendo feito, que vai ser aí formado mais 2.400 policiais. Quando a gente diz que vai ser formado mais 2.400 novos policiais, a gente tem que olhar, e o coronel pode falar muito bem depois, das pessoas, dos policiais e bombeiros que já estão indo embora também. Porque é aquela história, vai, mas se perde também. Porque tem muitos que estão indo embora. Aposentadoria, tempo de serviço que já chegou, falecimento. Né? Falecimento. Então, tem muitas coisas que faz com que o policial vá embora se tem uma baixa dentro da polícia militar, do bombeiro militar, por conta do tempo de serviço que já está. Aí eu mesmo já estou na ativa, coronel. O segundo sargento fazendo agora o curso do CAIS. Está quase perto de pendurar. Já estou pertinho de pendurar a chuteira já. O coturno. O coturno, perdão. O coturno. Então, a gente fica nessa expectativa de que esses novos policiais que estejam chegando, eles venham para somar e venham trabalhar como outrora nós trabalhamos. Porque a sociedade, ela não pode mais esperar
por uma polícia preparada, por uma polícia que realmente vai defender os interesses dela, por uma polícia que ela possa aplaudir de pé quando ele estiver fazendo serviço de excelência, mas também possa aplaudir quando ele errar, porque quando ele erra, ele não erra porque ele tem um dolo, não. Ele não erra porque ele está querendo errar. É por conta da ocorrência, quando ele vai, adrenalina. A gente é policial, a gente sabe, somos seres humanos, Tiago. Quando a gente vai para uma ocorrência, nós vamos pensar que nós temos sangue frio e que não vamos ali pensando que a nossa família pode ficar sem um pai de família, que a nossa família ali pode ficar órfã. A gente não pensa isso, não. A gente vai pensando nisso. Então, a adrenalina da gente está lá em cima e por a adrenalina estar lá em cima, a gente muitas das vezes tem um erro, porque somos seres humanos. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco e dissesse e respondesse um pouco também da pergunta que foi feita pelo nosso amigo. Há uma defasagem, como acho que até o nobre amigo já há uma defasagem legal, inclusive, há uma defasagem, né? Que tem lei. É uma defasagem muito mínima. grande e efetiva, a gente vai entrar em detalhes, até para não tornar mais tenso, né, o sentimento da sociedade como um todo, né, das pessoas de bem, né? Mas há um trabalho de inteligência, né, como até você fez questão de ressaltar na sua abordagem, há um trabalho de inteligência para fazer frente a determinados pontos específicos, ou comunidade, ou quadrilha, ou crime organizado, que há mais de 70 facções, né, dominando segundo o Ministério do país, da né? Justiça, olha a fonte, hein? Ministério da Justiça. 72 facções criminosas que tomam conta dos presídios de segurança máxima do país. Então há uma defasagem, e tem que considerar que quando se diz que vão entrar 2.000, ou concurso para entrar 2.000, a gente também não vai entrar na matemática aqui, mas quando entram esses 2.000, está tendo essa evasão, que o nobre amigo falou, né, presidente da associação falou, há uma evasão muito grande, questões diversas, indo para reserva, reforma, dispensa médica também, à disposição de outros órgãos que não da atividade de fim da corporação. E também o que sobra nesse contexto, numa matemática bem rápida e só pensando, sem botar no papel, quando se coloca na escala 12 por 36, divide por 4. Verdade. Isso. Eu já fiz essas contas uma vez e cheguei à conclusão de que são cerca de 3.500 policiais militares em atividade no estado de Pernambuco todo nesse momento. Só para dar um exemplo. Em todo o estado. Perfeito. Cerca de 3.500. Perfeito. Só para coloque na escala para uma população, e divida para 185 municípios. E para uma população de 9 milhões, né, de habitantes. Mas só para dar um exemplo, tem um determinado batalhão que é para ter 528 policiais, tá? Ele está operacionalizando com 205 policiais. E aí? Como é que você vai dar segurança desse jeito? Quando você vai para a escala, para serviços administrativos, para gente que está afastada por problema de saúde, o policial também fica resfriado, né? Isso. O policial também espirra, pega dengue e leva tiro, bate na viatura, quebra costela. Então, quer dizer, 3.500 policiais militares no máximo, mais ou menos nesse momento, fazem a segurança ostensiva de todo o estado de Pernambuco. Porque os outros 3.500 estão no descanso, né, do 12 por 36, outros estão em serviços administrativos, outros estão de licença médica e por aí vai. Sem polemizar, mas respeitando as instituições democráticas, o governo do estado, o secretário, que é um homem de bem, eu conheço, o comandante-geral, que é um homem de bem, os cabeças da corporação, a gente tem que respeitar, mas sem polemizar, divide esses 3.000 por 185 municípios. Não, aí você vai ter e divida por 4. Você vai ter colocar no estado do 36. Eu já fiz esse estudo. Aí você vai ter município com 2 eu fiz esse estudo. Eu fiz esse estudo, independente de ser Recife, Olinda, Jaboatão, grandes populações, ou Jatobá, ou qualquer outra município que é pequeno. Cachoeirinha é pequeno. Eu já fiz a quantidade de policiais que seriam divididos de forma equilibrada. Sim. Sem entrar na polêmica, mas a gente tem que respeitar e aí é quando entra, né, que você falou anteriormente, a questão do trabalho cirúrgico dos órgãos internos que trabalham com estatística, com inteligência. Que vai saber que aquele município ele é mais perigoso, então, desloca para lá.
Perfeito. Né? Só que aí desguarnece aqui. Aí a outra facção Perfeito. percebe, aí faz ali, tem um buraco, vamos embora, bora. Aí entra e pega. Perfeito. Né? E a gente vive esse círculo vicioso. Agora, policiais novos, concursos, profissionais que chegam, bombeiros. Importante a união dessa categoria, né, presidente? Muito, muito importante. E a gente que vê aí uma bagagem, né, de 30 anos, a gente sabe da importância dessa união. E eu digo mais, como bem falou o coronel aqui, policial civil, o GCM também tem que estar unido. E eu digo sempre que falar de segurança é falar de um conjunto. A segurança não é só polícia militar, não é só polícia civil. A segurança é educação, é saúde, Claro. é o conjunto. Se nós não estivermos unidos, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque o tempo está passando, as coisas cada vez mais se renovando, tecnologia aí chegando. Então, hoje, se não fosse assim, não teria o nome de crime organizado. Verdade. Eles estão muito bem organizados, diga-se de passagem, e a gente tem que estar com um passo à frente. Se eles estão se organizando, a gente tem que ser mais organizado que ele. E para ser organizado, eu acredito, coronel, e se eu estiver errado, o senhor me corrija, é preciso ter o diálogo. É preciso sentar à mesa. O diálogo é fundamental. É fundamental. Com todas as autoridades. Com todas as autoridades. Comandante do batalhão, comandante da PM, O secretário de Defesa Social, que é uma pessoa de bem, tá? Eu e bota os tenho- municípios também, o né? Coronel Torres, meu xará, também é uma pessoa de bem. O Coronel Luciano, do Corpo de Bombeiro, se o senhor conhece. Luciano Gente- Fonseca. Gente Fonseca, né? Não, Da família os- não. os né? munici- Homem de bem, homem os de bem também. municípios Homem de bem, que hoje excelente podem pessoa. auxiliar, os municípios que podem auxiliar de Os alguma forma. municípios. E, coronel, a gente já está pensando nisso, já estamos fazendo também, conversando com os prefeitos de algumas cidades, para que possamos fazer um fórum de segurança e saber o que é que o prefeito daquela cidade, daquele município, pode ajudar a polícia militar na segurança do município dele também. Então, a gente não está aqui cobrando sem levar a solução, a gente também está levando solução, procurando solução para que o município também possa ajudar o Estado. O Estado e os municípios têm que andar em conjunto também. Perfeito. Independente. Olha, briga política pode existir, mas a sociedade tem que ser defendida. Esqueçam as suas brigas partidárias. A população, porque quando nós saímos, eu e o senhor estamos aqui, mas a nossa família está lá do outro lado. Quem é que está defendendo a nossa família? Que a gente não está lá para defender. Então é preciso a gente também ter essa segurança de que nossas famílias estão sendo estão asseguradas por pessoas de bem, por policiais, seja ele civil, seja ele da Guarda Municipal, seja lá do que for, mas que seja uma união e a gente poder, quem sabe, num momento, sentar com os comandantes, sentar com o secretário de Defesa Social e com o representante do governo para ver o que a gente pode fazer, porque a Polícia Militar, ela trabalha e dá resultado. E se investir mais no material humano, a gente vai ter muito mais resultados. Só complementando, desculpe, essa questão de trabalhar junto, trabalhar unido, em conjunto com os outros órgãos operativos, como eu disse, eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado com vários policiais militares. Vocês nem imaginam como eu sinto emoção e orgulho de quando eu me encontro com alguns policiais. Daqui Então da deixa eu capital, pegar do esse interior. gancho. E digo mais, policiais civis, delegados ou agentes, que eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado junto, de conhecer, e policiais federais também, e policiais rodoviários federais. Deixa eu pegar esse gancho, por favor. coronel, porque a gente está encerrando, e pedir para você, o senhor, perdão, passar vontade. essa... É jovem, né? Passar uma mensagem, sabe, motivacional para o jovem que ingressou agora há pouco, para o mais veterano que está perto de ir para a reforma, pendurar o coturno. A mensagem motivacional de quem passou 30 anos na corporação, fora o período do Exército, né? Eu trabalhei 2 anos como tenente R2. Uma motivação, o que buscar para se motivar diante de uma sociedade ainda tão desorganizada como a nossa? A criminalidade é decorrente de diversas variáveis que independem, na maioria das vezes, do policial. Sem entrar no mérito, desigualdade social, nível de renda, favelização, oportunidade de emprego.
acessibilidade, drogas, etc. Que independem da ação ou das medidas preventivas do policial. Perfeito. Então, você, policial militar, policial civil, policial rodoviário, policial federal, com a máxima vênia... Policial penal. O policial penal, também tem gente de bem que eu tenho orgulho de ter trabalhado. Tem a honra, compromisso com o que faz, respeita as instituições. A gente pode ser duro, implacável nas palavras, em algumas oportunidades. E eu errei em algumas situações, que me prejudiquei. Paciência. Fui perseguido político ideologicamente. Paciência. Não guardo rancor disso, não. Mas pior é prejudicar a sua tropa. Verdade. Por determinadas palavras que são ditas, às vezes, no momento errado, a pessoa errada. Mas, individualmente, eu, quando pude, eu questionei governador, secretário, com todo respeito, e comandante-geral. Então, a gente tem que ter honra pelo que faz, demonstrar que é íntegro, sei demonstrar, que é isso que a sociedade espera. É a motivação que eu dou, como se fosse uma palavra final. E ser autêntico. Não enverede para o caminho da irregularidade, da ilicitude, como eu disse antes. Porque não é só você que é prejudicado. Você vai preso, mas prejudica a família, o filho, a esposa, os parentes, os amigos. Brigar... O comandante, o batalhão, brigar por a corporação. Perfeito. Brigar por uma boa causa, por homens bons, policiais bons. Eu sempre fiz, sempre procurei ir atrás. Está aqui uma prova, né? Está aqui uma prova. Então, é essa a mensagem que eu deixo. Né? Trabalhar com honestidade, trabalhar com honra, trabalhar com compromisso, assumindo riscos e trabalhar pelo bem da coletividade. A gente está passando por um momento, vamos encerrar com o presidente Luiz Torres, onde está sendo disputada a Copa América, onde o Brasil já voou faz tempo. Está sendo disputada a Eurocopa e vai ter Olimpíadas. Então eu queria, com isso, deixar a palavra para o senhor, presidente. Polícia Militar é algo coletivo ou é jogo de xadrez? Eu entendo e tenho plena convicção que é coletivo. Não é jogo de xadrez. Então, a gente não tem que tirar uma peça daqui para ter o resultado. A gente precisa colocar mais peças para ter resultados. Então a gente precisa também se agrupar, se unir em prol de um objetivo. E a ACS existe para isso. Exatamente. Quando você fala essa união, você fala jogo de xadrez, é aquilo que eu falei antes. A gente precisa sentar à mesa e conversar. Precisa ter esse espaço. E nós entendemos que com os comandantes gerais que aí estão, a gente possa abrir essas portas e possamos estar junto com o secretário e trazendo resultados para o capitão humano, que é o policial bombeiro militar, para que eles possam sair às ruas e possam parar um pouco com o PGES, com a venda da sua folga para tirar o PGES, para que ele possa ter uma qualidade de vida com a família, porque o policial, o senhor sabe muito bem disso, e eu acho que o senhor sofreu na pele também, que ficou muito tempo afastado da família, embora sendo comandante, mas ele era uma pessoa, como eu falei, que estava junto à tropa, liderando, muitas das vezes saindo tarde do batalhão. Então ele passou na pele, porque os comandantes antigos que a gente passou, não que os de hoje não façam isso, mas a gente sente a falta daquele comandante que estava ali quando a gente estava entrando em forma, que conversava com a gente, que se reunia para dizer. E hoje é preciso sim voltar a isso, mas é preciso ter essa mesa com o secretário de Defesa Social, com o secretário representando o governo, para mostrar o que a tropa está sentindo, porque a base está hoje sobrecarregada, e essa base é aquela pirâmide, que a gente está aqui, os praças são a base, os oficiais de cima, com todo respeito, que são menos, mas que estão fazendo um peso muito grande para quem já está sobrecarregado embaixo. Então, se a gente inverter essa pirâmide para oxigenar essa base, vai ser de grande importância. Por isso, eu digo a vocês que a gente precisa desse diálogo, precisa sim dessa
esse momento histórico, esse momento ímpar dentro da polícia e do bombeiro militar. Com as associações, eu não estou aqui querendo ser o protagonista, mas dizer que é preciso sentar com os representantes para que não venha ao que se repetiu lá atrás. Porque, como o senhor bem falou e foi feliz na sua fala, só quem sofre é a sociedade. Só quem perde com isso é a sociedade. Todos nós. Então, fazendo parte de tudo isso. E queria encerrar minha fala dizendo uma frase dele. É difícil ser honesto. A Rádio Patrulha, clima tenso, foi logo quando eu cheguei no final de 99, que foi até 2007 que eu comandei. Tropa da pesada, mas eu nunca tive receio de enfrentar a tropa, enfrentar no bom sentido. Porque aos poucos a gente foi tirando alguns maus profissionais, né, que existem em todo lugar. Tive apoio do comando, mas eu nunca deixei de ir à frente da tropa, quer seja na Rádio Patrulha, ou na rua, ou no sertão onde eu trabalhei, ou no Choca, ou na antiga CIOI, ou Salgueiro, Cabrobó, Belém de São Francisco, Floresta, etc., e de dizer as verdades. Eu sempre dizia para o policial, a polícia militar foi privatizada. Quem é que vai ficar nessa polícia privatizada, hipoteticamente, pela sua qualidade do serviço? Eu dizia, é difícil ser honesto, mas eu só queria resgatar uma coisa que ele falou, desse trabalho do policial e a vida do policial militar, que é mais ou menos o tema da ACScast. Quantas vezes, aí eu falo de mim, mas milhares de policiais passam por isso, e bombeiros também. Quantas vezes eu saí de casa e não retornei, ou não cheguei em casa no mesmo dia ou no outro dia, e algumas vezes cheguei em casa e tinha que tirar a roupa, só ficando com o básico, e direto pro tanque, com a roupa cheia de lama, de cheiro ruim, ia deixar no tanque. E a família... Sempre, minha esposa, né, e meus filhos, na época, tudo pequeno, sempre entenderam esse sacrifício em prol da sociedade, que é o que eu sempre pensei, né, como eu falei antes, né. Então, isso, às vezes, uma instituição, o sistema governamental, o político, a sociedade como um todo, não entendem, não enxergam. Isso que o policial militar, eu falei de mim, mas milhares de policiais são assim também, né, que saem de casa e não sabem se vão voltar. Não sabe se vai voltar vivo, não sabe se vai voltar inteiro, não sabe se vai voltar limpo. Pois jeito. Olha, uma cantora uma vez me disse, com muito sucesso, que ela chegou a fazer 43 shows em um mês. Uma banda de forró. E que num dado momento, ela percebeu que não tinha vida própria. E que a família dela estava deixada de lado. Ela ganhava muito dinheiro, mas ela abdicou de mais da metade dos shows marcados para voltar a conviver com a família. O policial militar não tem essa oportunidade. Então eu quero agradecer ao Coronel Fonseca, quero agradecer ao presidente Luiz Torres pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, estarei outras vezes. E para você, policial e bombeiro militar, o desejo de saúde. ACScast! Se acostume com esse programa, hein? Vai ficar sempre aqui pela internet e vai virar rotina no seu dia a dia.